A paz do Senhor, meus irmãos e amigos, aqui quem está falando é o evangelista William Souza. Seja aí muito bem-vindo ao nosso canal e nós queremos aí agradecer a Deus por mais essa oportunidade de estarmos aqui compartilhando a palavra, estarmos aqui fazendo a leitura. E você sabia que toda vez que você lê a palavra de Deus, você está alimentando a sua alma, você está alimentando o seu espírito? Sempre que nós abrimos a Bíblia, que nós vamos ler, isso traz para nós fé, esperança, isso nos traz ânimo, isso nos traz força, e a palavra de Deus é que nos alimenta diariamente. Amém? O próprio Jesus aqui afirmou ser ele o pão da vida, que veio para dar vida aos homens. Isso significa que ele é para a nossa alma o que o pão é para o nosso corpo, né? O alimento. Assim como o pão alimenta o nosso organismo físico, Jesus é quem satisfaz o nosso espírito e a nossa alma. E como que nós conseguimos isso? Através da meditação na palavra do Senhor. Nós precisamos ler diariamente, nós precisamos buscar Deus diariamente, porque é Ele que nos alimenta. Amém? E a nossa leitura, então, está lá em João, capítulo 6, versículo de número 35. Mas antes de nós fazermos aqui a leitura e falarmos aqui sobre esse versículo, eu queria pedir para você que ainda não é inscrito no canal, que você faça aí a sua inscrição, acione aí o sininho das notificações, para assim que nós postarmos aí um vídeo novo, você possa ser notificado pelo YouTube. Pedir para você também deixar aí o seu like, o seu comentário, compartilhar essa mensagem com os amigos, com a família. Tenho certeza que tem muitas pessoas precisando escutar sobre essa palavra e junto nós alcançaremos aí mais pessoas através da palavra de Deus. Amém? Então, versículo de número 35, lá no capítulo de número 6 do livro de João, nos diz assim: E Jesus lhes disse, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. É o próprio Jesus aqui, então, dizendo, declarando que ele é o pão da vida. Você sabia que em todos os lugares que Jesus passava, todos os lugares que ele ia, havia sempre uma multidão atrás dele, havia sempre uma multidão ali em busca de uma necessidade, porque as pessoas têm uma necessidade, as pessoas têm necessidade de alguma coisa, e aquelas pessoas, a maioria deles eram pessoas com problema físico, eram pessoas que precisavam de uma cura, eram pessoas que precisavam de uma libertação, eram pessoas que precisavam de uma restauração, e eles buscavam então em Jesus essa cura, eles buscavam então em Jesus esse milagre. Só que assim que eles conseguiam, assim que eles recebiam essa cura, esse milagre, muitos deles já não iam mais atrás de Jesus, porque eles estavam atrás de Jesus simplesmente por uma necessidade momentânea. Mas então Jesus vai afirmar, olha só, eu sou o pão da vida e aquele que vem a mim nunca terá fome. Ou seja, as pessoas vinham atrás de Jesus simplesmente por uma necessidade momentânea, mas elas não vinham até ele para receber o que? A vida eterna. Elas não vinham até ele para receber o que? O perdão, para se confessarem, para reconhecer que eles eram pecadores e que eles careciam ali de Jesus. Olha só, todas as pessoas pecaram e destituídas da glória de Deus estão. Então as pessoas têm uma necessidade, as pessoas precisam de Jesus. Então nós vamos falar aqui de 6 aspectos do pão como um símbolo de Cristo, porque o próprio Jesus então aqui falando que ele é o pão e aquele que nele crê nunca terá sede. Então às vezes nós comemos aí o pão diariamente, né? O pão aqui tem uma representação de alimento e no outro dia nós já estamos com fome novamente. Nós tomamos água todo dia e no outro dia nós já estamos com sede novamente. Mas Jesus está afirmando, olha, que aquele que se entregar a ele, aquele que estiver na sua presença não terá sede e não terá fome nunca mais. O que Jesus está querendo dizer? Então, nós vamos estar falando aqui de 6 aspectos do pão como símbolo de Cristo. Primeiro aspecto, o pão é um alimento necessário. Então, Jesus afirmou que ele era o pão da vida. Jesus afirmou que aquele que viesse a ele não teria mais sede. Então, meu irmão, o pão é um alimento necessário. Assim como você tem necessidade de se alimentar todos os dias,
para que o seu físico se mantenha em pé, para que você possa trabalhar, para que você possa fazer as suas atividades, né? Nós temos aqui o nosso corpo físico, a necessidade de alimentar diariamente, porque se você não alimentar o seu corpo, o que vai acontecer? Você vai ficar fraco, você vai ficar doente, isso te levando até a morte. Então o que Jesus está falando? Olha, eu sou o pão necessário, você precisa de mim. Todas as pessoas precisam de Jesus, todas as pessoas precisam reconhecer a grandeza de Jesus, todas as pessoas precisam reconhecer que Jesus é o caminho, que Jesus é a verdade, que Jesus ele é a vida, que ele é o pão que alimenta a nossa alma, o nosso espírito. É isso que ele está dizendo. Então, indiferentemente de quem seja a pessoa, precisa de Jesus. Tem que estar na presença dele, tem que buscá-lo, tem que se dobrar diante dele. O segundo aspecto aqui, o pão é um alimento simples e nutritivo. O que ele está querendo dizer com isso? O pão é simples, o pão antigamente era feito apenas de água e farinha. Então é uma coisa muito simples. Jesus é simples, é fácil de entender, qualquer pessoa entende, indiferentemente da sua idade, da sua cultura, do seu grau de escolaridade. É fácil entender. O que nós precisamos entender? Que nós pecamos e carecemos o quê? Da misericórdia de Deus. E é através de Jesus, reconhecendo a grandeza, reconhecendo a soberania, é pedindo perdão, é confessando, porque é isso que ele nos diz aqui, ó. E quem crer em mim não terá sede. A Bíblia diz que Deus enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por que ele fala vida eterna? Porque a vida eterna na presença dele, com Deus, porque aqueles que não crerem, aqueles que não confessarem, ficarão eternamente fora da presença de Deus. Então é isso que ele está dizendo, um alimento simples e nutritivo. Por que nutritivo? Porque nós precisamos alimentar a nossa alma e o nosso espírito, porque a palavra é alimento. Então quando você lê a palavra, você alimenta a sua fé, você alimenta o seu ânimo, você alimenta a sua disposição, você alimenta a sua vontade de estar na presença de Deus, de buscar mais a Deus, de aprender mais sobre Ele. Então nós precisamos desse nutritivo diariamente, que é a leitura da palavra de Deus. Terceiro aspecto, o pão é um alimento que precisamos diariamente. Olha só, então assim como você precisa alimentar o seu físico com um alimento, esse alimento que nós temos aí, você precisa se alimentar da presença de Deus diariamente, fazendo a sua devocional, a sua leitura. Então você precisa tirar um tempo para a palavra, você precisa tirar um tempo todos os dias para ter a sua leitura pessoal, você ter a sua devocional pessoal, a sua oração pessoal. Isso todos nós precisamos. Então nós precisamos fazer isso que diariamente, porque você não come somente uma vez na semana, nós comemos todos os dias, então nós precisamos nos alimentar diariamente. Quarto aspecto, o pão é um alimento para ser partilhado em abundância. Olha só que coisa interessante que ele está falando, que o pão é um alimento para ser partilhado em abundância. Então, o que ele está querendo dizer? Quando você tem um encontro com Jesus, quando você já conhece a palavra, quando você confessa os seus pecados, quando você tem Jesus na sua vida, agora você vai fazer o quê? Você vai levar para outras pessoas. E quanto mais você busca, quanto mais você lê, quanto mais você ora, mais cheio você vai estar. Você vai ter com abundância ao ponto de levar para outras pessoas, porque de graça nós recebemos e de graça nós devemos dar. Nós devemos levar a palavra, falar para aqueles que ainda não conhecem, aqueles que não sabem sobre Jesus, aqueles que não conhecem a palavra. E esse é o nosso papel. Ele nos deu isso, Ele nos deu esse mandamento, ó, leve a palavra, pregue o evangelho, nós devemos fazer isso. Os anjos pediram para fazer isso, mas ele nos deu essa oportunidade, Ele nos deu esse privilégio de nós fazermos isso, compartilharmos a palavra, levarmos a palavra para aqueles que não conhecem. Então nós devemos levar a palavra nos 4 cantos do mundo e fazer discípulo para Jesus, amém? O quinto aspecto, o pão é um alimento para consumo pessoal e na comunidade. O que ele está querendo dizer? Que Jesus é algo para mim, mas também para todas as pessoas que precisam, todas aquelas pessoas, a comunidade precisa. O que ele está querendo dizer? Que você precisa ter o seu tempo pessoal, a sua devocional, a sua leitura, mas você precisa fazer parte do corpo, ou seja, você precisa estar numa igreja, você tem que ter
você tem que ter comunhão com o corpo, você tem que ter comunhão com os outros membros da igreja, você tem que ter comunhão com a sua família. É isso que ele está dizendo. Não tem como nós sermos crente sozinho, não tem como caminharmos sozinho. Nós precisamos da ajuda de um dos outros, nós precisamos estar junto com os outros, nós precisamos orar um pelos outros, nós precisamos compartilhar, nós precisamos ceiar junto, nós precisamos então ter comunhão. É isso que ele está dizendo. O sexto aspecto, o pão é um alimento que está em todas as mesas. Olha só, o pão chega na mesa do rico, do pobre. O pão chega na mesa do doutor, mas também chega na mesa do analfabeto. O pão chega na mesa do branco, chega na mesa do negro. O pão chega na mesa do brasileiro, chega também na mesa do asiático. Então o pão, ele tem acesso em todas as casas, em todas as mesas. O pão está em todos os lugares. É isso que ele está dizendo. Então, o pão é um alimento que está em todas as mesas. O pão, ou seja, Jesus, ele precisa entrar em todos os lugares. Jesus precisa estar em todas as mesas. Jesus precisa estar em todos os corações. Jesus está aí à disposição para todos aqueles que querem, todos aqueles que confessam. Isso que ele está dizendo. Jesus, ele não faz acepção de pessoa, mas ele quer uma pessoa do coração quebrantado. Ele quer que reconheça a grandeza dele. Ele quer que você reconheça que você é um pecador, que você o confesse, reconhecendo ele como caminho, como verdade, como vida, reconhecendo todo o sacrifício que foi feito na cruz por mim e por você, porque nós só entraremos na presença de Deus quando nós confessarmos o nosso pecado a Jesus, nós reconhecermos que nós precisamos do sangue de Jesus que foi derramado ali na cruz do Calvário para nos lavar, para nos restaurar e para nos ligar novamente com Deus. Amém? Essa é a palavra. São esses 6 aspectos aqui do pão como símbolo de Cristo, meu irmão. Então você precisa desse pão. Você precisa de Jesus. Ninguém sobrevive sem Jesus. Ninguém sobrevive sem estar na presença de Deus. Amém? E não se esqueça que você foi criado com o propósito de ser o sal dessa terra, a luz desse mundo. Você foi criado para levar o evangelho, você foi criado para a glória de Deus, para brilhar aqui na terra, declarando aqui que Jesus é o Senhor, que Jesus é Salvador. Amém? Eu espero que essa palavra tenha entrado no seu coração, eu espero que essa palavra possa transformar a sua maneira de pensar, eu espero que essa palavra transforme a sua vida, transforme a sua família. Amém? E que Deus te abençoe grandemente em nome de Jesus.